faço parte do grupo do Leonardo e da Fernanda, de compiladores, e esse é o nosso projeto final, onde a gente implementou o compilador para Easy Language. E esses foram os itens que foram entregues, e a gente vai olhar eles aqui. Mas os principais são a geração de duas linguagens de destino, tanto Java quanto Python. Os três tipos de dados, né, incluindo o booleano, além de texto e número. As duas estruturas de repetição, o while loop e o do while, e avisos de variáveis que não foram declaradas, erro, né, quando a variável não é declarada, a gente tem que usar um aviso se a gente declara uma variável que a gente nunca usa. Então aqui a gente vai, acho que melhor a gente rodar alguns exemplos para a gente ver todas essas funcionalidades. Então eu vou rodar esse primeiro aqui, que é um código que ele tem que dar um erro porque a gente está tentando ler uma variável C que a gente não declarou ela previamente. Então vamos compilar, e isso daqui ele vai dar um erro justamente porque quando a gente vai tentar fazer uma leitura, um comando de leitura, ele vai ler um ID, mas ele vai primeiro, né, vai ter que fazer uma verificação do ID se ele já existe, antes dele poder adicionar o comando de leitura, né? E se essa verificação de ID falha, e ele vai jogar, se o símbolo não existe, ele joga uma nova semantic exception, que é justamente essa aqui, semantic error, símbolo C não declarado. Um outro caso de erro que a gente vai ter no nosso programa é quando a gente tem uma atribuição de um valor que não corresponde ao tipo da variável que a gente declarou, que é esse segundo caso aqui, onde a gente está declarando um número e a gente está tentando atribuir a ele uma variável de texto. O texto, como que ele foi implementado aqui, né? A gente adicionou um tipo a mais, que é justamente o texto, e o texto vai ser qualquer combinação de letra e números, espaço, entre aspas simples. E na atribuição, a gente vai poder ver aqui que a gente vai receber ou uma... aqui... acho que eu passei dela já, né? Cadê? Aqui. Uma expressão, né? Uma atribuição vai receber uma expressão pode ser um termo seguido de operações e outros termos, ou um texto, ou um booleano. E aqui no caso a gente está fazendo esse teste usando essa expression type, e no caso do texto vai ser o tipo 2, no termo vai ser 1, né, porque vai ser número, e no booleano vai ser 2, e isso a gente vai usar no nosso programa, no nosso arquivo easyverbal.java, para corresponder justamente com essas constantes aqui de número, texto e booleano. E aqui a gente pode ver que deu um semantic error, a variável A espera um número, mas recebeu um texto ao invés, que é o comportamento esperado nesse caso. Então o compilador está funcionando. A gente pode ver também que tem avisos de quando a gente declara uma variável e acaba não usando ela. Isso também a gente vai conseguir fazer checando se uma variável quando ela foi declarada e quando ela foi realmente utilizada para algo, como por exemplo uma atribuição, uma leitura ou uma escrita. Então quando a gente declara uma nova variável aqui, a gente declara ela e a gente vai adicionar ela na tabela de símbolos, né, caso ela já não exista. E mais para frente, quando a gente for ler ou escrever ou fazer qualquer tipo de coisa, a gente vai chamar essa função aqui var setAttributed_true, conectando com a variável pelo ID. E o que isso vai fazer é que aqui na variável ela vai ter um private boolean, que vai dizer se ela já foi atribuída ou não, né? Que para a gente está funcionando como se ela fosse já utilizada, e ela é por default falso. E aí quando a gente usa ela pela primeira vez, que a gente coloca true como true, e no nosso programa a gente tem uma função que para cada símbolo na nossa tabela de símbolos, ele vai primeiro checar se é uma instância de uma easy variable, porque existem outros símbolos que não são variáveis, que a gente não faz sentido ter esse aviso. E aí se o getAttributed for falso, ele vai dar justamente esse aviso aqui, variable x declared but never used,
que é o caso nesse programa, onde a gente declara x, y e o texto nome, a gente lê e imprime tanto o nome quanto o y, o y a gente atribui um valor, mas x a gente não usa para nada, e ele dá esse aviso como é esperado. E as nossas estruturas de repetição, if, else, leitura e escrita vão poder ser vistas melhor nesse programa mais completo aqui, esse input geral. Então, vamos ler esse input geral. E aqui o que ele vai fazer é... A gente vai ler dois números do usuário, né? A gente vai mostrar que o nosso booleano verdade não é confundido com o texto verdade. Então, a gente declarou um tipo T1 como texto. Então, se a gente lê a string verdade, ele não vai dar erro. E a gente vai escrever ele. E aqui a gente vai ter depois tanto um se e se não, né? If e else, quanto um enquanto e um faça enquanto. E aqui a gente pode ver como a gente está fazendo a geração dos dois tipos de código, né? Aqui já compilou direitinho. Mas nos dois tipos de código a gente vai chamar o parser GenerateCode, e que no nosso parser aqui ele vai chamar tanto o GenerateCode Java, quanto Generate Java Code, quanto Python Code do nosso programa, Easy Programa aqui. E ele vai, para cada símbolo e comando, eles vão respectivamente chamar as funções de Generate Python e Java Code, que aí vão ser diferentes para seguir a sintaxe de cada um. Então, o comando de leitura, por exemplo, vai usar aqui, que é o scanner do Java, para ler ou next double ou next line, e no caso do Python, a gente vai simplesmente tomar o input. E aí, no caso de ser um número, a gente vai passar isso em float para ele não dar erro na hora de fazer um cálculo mais para frente, porque o input por default é uma string. O do while, por exemplo, que a gente não tem no Python por default, a gente fez um comportamento equivalente, que é a gente pega tudo que está dentro, todos os comandos dentro do loop, executa uma vez, que é o do, e depois dentro do while, com a loop condition, a gente coloca eles todos, só que com a indentação correta aqui. A gente pode ver que o código Java gerado compila sem problema nenhum. E a gente pode olhar o nosso arquivo mainclass.py, que é esse daqui, que também corresponde com a sintaxe do Python. E as declarações estão como none, porque são arquivos... porque o Python não é uma linguagem tipada, desculpa. Então a gente pode rodar aqui o código Python agora, e ele vai ler agora o número A e o número B, e depois ele vai ter um loop enquanto A for menor do que 100, né? Então vamos colocar um valor próximo de 100 para o A, como 97. Depois ele vai fazer enquanto A for maior do que B. Então a gente, para não ter um loop infinito, vamos colocar um valor de B que seja maior do que A, como por exemplo 100. E o nosso programa rodou. Vamos ver se ele funcionou direitinho aqui, de acordo com o que deveria acontecer no programa Easy, né? A gente declarou a variável A, B e booleano Z, dois textos. O texto maior que a gente colocou como string, maior que. E na leitura ele vai ler A e B, e Z como verdade, e T1 como a string verdade. E aqui ele já vai escrever verdade para string T1, mostrando que ele consegue ler, não deu erro de tipo aqui, né? Agora, se A for maior do que B, ele vai escrever A maior que B, mas no caso, como B é maior do que A, ele vai escrever B maior que A, né? Então B, que é 105, maior que A. Enquanto A for menor do que 100, ele escreve A e incrementa A por 1, então ele vai escrever A aqui, aqui é A maior, é B maior que A, né? Então ele vai escrever A embaixo de novo, 97, incrementar, 90, depois 100 não é menor do que 100, né? Então ele já sai do loop. E aí ele vai fazer uma vez isso, ele vai fazer isso, né? Então escreve B, que é 105, e coloca Z como falso, enquanto A for maior que B, o que não é o caso, então ele já vai sair disso, ele vai fazer uma vez só. E aí ele vai escrever de novo A e B, A agora é 100, ao invés de 97, e B é 105. Então, esse é o nosso projeto, mostrando aqui que o compilador está funcionando direitinho. Muito obrigado e até mais.